professora Ana Carolina, da Escola Municipal Tarsila do Amaral, e hoje a gente vai continuar a nossa matéria de geografia. A gente vai rever o conteúdo de município, só para a gente poder dar continuidade à matéria do quarto ano depois, tá? Ano passado nós falamos sobre o município, falamos sobre a zona rural, falamos sobre zona urbana, né? Nós entendemos as profissões que acontecem com maior frequência em cada lugar, né? Quais são as atividades econômicas que acontecem nesses lugares. E hoje nós vamos dar continuidade nessa matéria. Vamos rever um pouquinho e dar continuidade, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos entender o que é município nesse contexto aqui todo de mundo, né? Porque a gente fala em município, mas muitas das vezes as pessoas não sabem nem do que a gente está falando, né? Então, lá na escola, a tia chegou a pegar um globo bem grandão. Em casa eu não tenho esse globo, eu só tenho esse pequenininho aqui, tá? Mas a gente vai explicar agora o que é município dentro desse contexto todo de mundo, tá bom? Vamos lá, então, gente. Se eu abrir aquele globinho ali, se eu cortasse, eu abrisse ele para vocês, a gente teria aqui a representação que a gente chama de planisfério político. Nosso planeta, o nosso mundo é assim? Não, ele é daquela forma que eu mostrei para vocês no globo. Mas aqui é uma representação dele, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso planeta, o nosso mundo, e ele está aqui dividido, tá? Em seus continentes e países. O continente africano, a Europa, a Ásia, a Oceania e aqui as Américas, tá? Norte, central e sul. Aqui nós temos um oceano, que é o Oceano Pacífico, aqui o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Índico e aqui a continuação do Pacífico, que é como se eu fechasse esse mapa e formasse de novo esse meu globinho aqui, tá bom? Diante disso, se eu aproximasse aqui para vocês, vocês iam ver isso aqui, que é o nosso Brasil, que é o nosso país, tá? Aqui está escrito com Z, mas é porque eu tirei esse mapa de um site internacional. Claro que Brasil, na nossa língua portuguesa, é escrita com S, tá? Então, aqui nós temos o nosso país, o nosso Brasil, e ele é governado por um presidente, tá? No momento, o presidente é Jair Bolsonaro. E esse país, ele é dividido em 27, o nosso no caso, tá? Em 27 unidades federativas, que são os 26 estados mais o Distrito Federal. O que são os estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Amazonas, Pará. Então, tá vendo? Cada divisãozinha dessa aqui, eu tenho um estado. O nosso estado é esse aqui, Rio de Janeiro, que eu vou agora aproximar para vocês. Aqui nós temos o nosso estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, ele é governado por um governador. No caso, atualmente, o nosso governador é o Wilson Witzel, tá? E esse estado do Rio de Janeiro, ele é dividido. Vocês podem reparar que ele está bem divididinho, né? Isso eu vou até aproximar para vocês perceberem que tem linhas, tá vendo? Essas linhas estão dividindo o estado em municípios, tá? O nosso estado do Rio de Janeiro, ele é composto por 92 municípios. Então, aqui dentro tem 92 municípios. Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu. Mais aqui para baixo nós temos Paraty. Aqui em cima nós temos a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, tá? Para cá nós temos um lugar que as pessoas gostam muito de ir nos feriados, né? Que é Maricá, Saquarema, que é a região dos lagos, né? Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, né? Vocês devem conhecer, alguns já devem conhecer esses lugares, tá? Aqui em cima nós temos Campos, Macaé, tá bom? Isso tudo aqui faz parte do estado do Rio de Janeiro. Todos esses nomes que eu falei para vocês são municípios pertencentes ao estado do Rio de Janeiro. Agora, se eu pegar aqui, ó, esse município aqui, que é o nosso Rio de Janeiro, e aproximar para vocês, nós vamos ter isso aqui, que é a nossa cidade, que é o nosso município do Rio de Janeiro. Um município, ele é governado, ele é administrado por um prefeito. No caso, no momento, nosso prefeito é o Marcelo Crivella, certo? E aqui vocês estão vendo o nosso município sendo dividido
em regiões de cores diferentes, mas também numas linhas pretas mais finas. Se vocês repararem, essas divisões aqui das linhas pretas mais finas são os bairros. O nosso município do Rio de Janeiro, ele tem em torno de 163 bairros. E quais são os bairros? Irajá, Madureira, Campo Grande, Barra, Recreio, Lagoa, Flamengo, Botafogo, Vila da Penha, Vila Cosmos, Colégio, Madureira, tá? Esses são os bairros que pertencem, claro, tem muito mais, são 163, que pertencem ao município do Rio de Janeiro, tá bom? Então, isso aqui é só pra gente ter uma noção do que a gente está falando hoje. Hoje a gente está falando de município, então a gente vai focar nisso aqui, no município, tá bom? Porque o que pode confundir? O fato do nosso estado e do município terem o mesmo nome. Vamos lá, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? A tia não vai aparecer mesmo, não, no vídeo, que é por causa do brilho, que eu sou uma pessoa muito iluminada. Perceba, se eu apareço, fica cheio de brilho. O meu brilho é natural. Se eu saio, aparece o que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma unidade maior, que é o país, tá bom? Eu tenho, dentro do país, eu tenho estados, tá? Então, o país é composto de estados, tá? Cada estado é composto de municípios. Então, os municípios fazem parte do estado, tá? E os municípios, cada município tem o quê? Bairros, tá certo? Aqui embaixo, país. No nosso caso, Brasil. Ele é governado por um presidente e ele é composto por 26 estados mais um Distrito Federal, que dá no total 27 unidades federativas, tá? Nosso estado. Qual é o nosso estado? Rio de Janeiro. Ele é administrado, ele é governado por um governador, tá? E o nosso estado, Rio de Janeiro, tem 92 municípios, tá? Dentre eles, o nosso município. Qual é o nosso município? Rio de Janeiro, tá? Nosso município Rio de Janeiro, ele é administrado por um prefeito, tá? E ele tem 163 bairros. Qual é a confusão que pode acontecer aqui? Ó, o nome do estado é o mesmo do município, tá certo? Mas vocês têm que estar atentos se a gente está falando de estado ou de município. Hoje nossa aula é sobre município, certo? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler com vocês esse material escrito aqui, ó, que eu deixei para vocês na aula de hoje, tá? É o vídeo e o material. Então, quem já tiver copiado no caderno, pode acompanhar aí, tá bom? Preste atenção no que a tia tá explicando. Vamos lá. Os municípios, espaço urbano e rural. Rio de Janeiro, além de ser o nome do nosso estado, como eu já falei, também é o nome do nosso município. Um conjunto de municípios forma um estado. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Já mostrei no quadro também. Quem administra o município é o prefeito. O nome do nosso prefeito, o nome do prefeito do nosso município é Marcelo Crivella, tá? A cada 4 anos tem uma nova eleição para todos os cargos, tá? Os municípios geralmente possuem áreas urbanas e áreas rurais. Lembra que a gente falou ano passado? Zona urbana, cidade, zona rural, campo? É isso aí. As áreas urbanas são utilizadas para atividades urbanas, como comércio, indústria e prestação de serviço. Ano passado, nós trabalhamos cada uma dessas atividades em dias separados, né? Nós falamos sobre as atividades urbanas, as atividades econômicas urbanas. Nós falamos sobre a indústria, que é aquela que pega a matéria-prima, né? O produto agrícola e transforma em produto industrializado, né? Nós falamos também sobre a prestação de serviço, né? Que é o professor, o médico, o advogado. E nós falamos sobre o comércio, que é onde tem a compra e venda de produtos, tá bom? Eu até cheguei a falar com vocês, escola, hospital, não é comércio. Ali a gente não vende educação, nem vende saúde. É prestação de serviço.
Comércios são lojas, são estabelecimentos onde a gente vende algum tipo de produto, onde tem a venda e a compra de produtos, certo? Continuando. As áreas rurais geralmente são utilizadas para atividades rurais, como agricultura e pecuária. Cheguei a falar também ano passado com vocês quais eram os trabalhos, os tipos de trabalho que a gente via com maior frequência no campo, que eram as plantações, né? Era a questão da criação do gado, das aves, né? Nós chegamos a ver isso tudo ano passado. Ah, tia, mas não tem comércio lá na zona rural? Tem. Não quer dizer que não tem. O que quer dizer é que tem muito mais comércio aqui na zona urbana do que na zona rural, tá? Lá tem, mas o predomínio do trabalho é em atividades agrícolas, é na plantação e na criação de animais, tá? Por isso, continuando, as profissões das pessoas variam de acordo com o local onde vivem. Aqui embaixo tem um para saber, tá bom? Não sei se dá pra ver por causa da luz, mas é aqui, ó, para saber, tá? E eu deixei aqui escrito o que é cada uma dessas palavrinhas que eu já tinha botado lá em cima. Agricultura é a plantação. Pecuária, criação do gado, nós vimos isso ano passado. Comércio é compra e venda de mercadorias. Indústrias são as fábricas, é onde pega o produto agrícola, ou a matéria-prima, né, no caso, e transforma num produto industrializado. Ano passado nós chegamos até ver isso também. Lembra que eu falei que a gente tinha que identificar o que era matéria-prima e o que era produto industrializado? Aí eu dei exemplos para vocês. O cacau é aquele fruto lá, ele é colhido, né, e ele é transformado em chocolate na indústria. O chocolate é o produto industrializado. Então, eu tenho o cacau e a indústria transforma ele em chocolate. Nós demos o exemplo também do algodão, né? O algodão ele é colhido, né, nas plantações de algodão e ele é transformado em tecido na indústria. Então, o algodão é a matéria-prima que é transformada em tecido, que é o produto industrializado, tá? Isso a gente vai dar uma voltadinha nisso aí com mais calma depois, tá? O importante é que a gente tenha agora em mente os tipos de trabalho que são mais frequentes, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tá? E aí tem o último aqui, ó, que eu ainda não li, ó, aqui, ó, tá? Prestação de serviços, que é a execução de um serviço contratado por alguém. Exemplo, médico, professor, a diarista, o pintor, tá certo? Então, nós temos esses tipos de trabalho, tá? E nós vimos isso ano passado, nós estamos só retomando um pouquinho, tá? O que é importante vocês lembrarem agora? Quais são os tipos de trabalho que são mais frequentes, seja na zona urbana ou na zona rural. Zona urbana, cidade, zona rural, campo, certo? Resolva os exercícios, que é durante os exercícios que vocês vão ver que se vocês têm dúvida ou não. Não guardem para vocês, podem me mandar, mandem lá pelo WhatsApp, façam da maneira que vocês acharem melhor, mas não guardem as dúvidas para vocês, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, doida para estar olhando no rostinho de cada um durante a aula, da aula por vídeo. Não é legal, eu não vejo vocês, tá bom? Mas é o que a gente tem pro momento. Então aproveitem, façam. Não vamos jogar essa oportunidade fora, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.